Questão 51 do vestibular da URGS de 2024, a gente tem triângulo equilátero, tem uma circunferência, na verdade, né? Ou, enfim, olhar um círculo, que vai dar na mesma nesse caso aqui. E a gente quer saber qual é a medida AN. Então, a gente quer saber quanto é que é isso aqui, essa medida AN aqui. Olha só, a gente não tem um caso de inscrição ou circunscrição com o círculo, porque a gente vê que ele está cruzando aqui, né, os lados desse triângulo equilátero. Então, eu vou ter que puxar coisas aqui para enxergar o que está acontecendo. Primeira coisa que eu posso fazer aqui é puxar esse segmento AM, que é a altura, o exercício me disse isso, e que também é diâmetro desse círculo, ou seja, é 2 vezes o raio. E se é altura, eu tenho certeza que aqui tem um ângulo de 90 graus. Tá, o que acontece é que o segmento AN, ele não é a totalidade do lado desse triângulo aqui, né? Então, eu vou ter que puxar uma outra coisa. Já que esse segmento ele está indo do A até o N, eu acho interessante eu buscar nesse N o que eu posso puxar. E aí eu posso puxar desse N para esse M aqui. Tá, e por que isso aqui vai ser relevante? Primeira coisa, eu já afirmo que esse triângulo ANM, que é esse triângulo aqui, ele é um triângulo retângulo. Isso é uma consequência de ângulo inscrito na circunferência, tá? Quando a gente tem um ângulo central, que é o que tem aqui o vértice no centro, e eu pego um ângulo inscrito na circunferência, esse ângulo inscrito, ele é sempre metade do central. E aí, o que acontece neste caso aqui é que, como eu tenho o diâmetro, o exercício me garantiu isso, no diâmetro eu vou ter um ângulo central que é 180, e aí eu vou ter que o ângulo inscrito é metade de 180, que é 90. Já afirmei isso, mas eu não precisava saber dessa propriedade, tá? Por quê? Porque a gente vai ter que sair puxando coisa aqui de qualquer jeito. Então, o que eu poderia puxar aqui? Eu posso marcar o centro dessa circunferência, porque eu sei que o AM é diâmetro, então tá passando pelo centro. E aí, sempre que eu tenho circunferência ou círculo, é interessante eu dar uma olhada nos raios, porque raio eu posso puxar do centro até a circunferência, então, onde eu quiser. E aí, o que acontece é que, como o N está na circunferência, eu posso fazer isso aqui, puxar aqui. E aí, eu vejo que aqui e aqui eu tenho raio. Então, na verdade, esse segmento aqui é igual a este segmento aqui. O que acontece aqui? Eu também tenho raio, ó, do centro até aqui embaixo, até N. Isso me mostra, então, que posso fazer algumas conexões aqui de medidas e de ângulos, tá? Algumas relações. Primeira coisa, se isso aqui é o diâmetro da circunferência, então agora eu vou calcular quanto é que é esse diâmetro, que é o diâmetro AM. Então, eu tenho lá um triângulo, eu tenho que esse AM é a altura dele, tá? Esse segmento AM. E eu posso calcular, então, a altura de um triângulo equilátero, isso é L raiz de 3 sobre 2. Se não se lembra dessa, vai por Pitágoras, mas recomendo fortemente saber. Isso quer dizer, então, que essa altura vai ser, o lado do meu triângulo foi dado, é 4 raiz de 3 sobre 3. Vou fazer ele, então, multiplicando o raiz de 3 sobre 2 para chegar em quanto é que é essa altura. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Então, eu vou ficar com 4 vezes 3 sobre 3 vezes 2, que dá para simplificar, e eu fiquei com 4 sobre 2, que dá 2. Ou seja, toda aquela altura é 2, o que implica que o raio dessa circunferência seja 1. Então, eu sei que aqui eu vou ter 1, aqui eu vou ter 1, aqui eu vou ter 1 também. Por que isso aqui é importante? Porque agora, se eu completar ângulos, eu consigo chegar numa outra relação. O que eu sei? Se isso aqui era a altura de um triângulo equilátero, aqui então vai ser 30 graus, porque eu sei que o ângulo do meu triângulo equilátero é 60, aqui seria 60, e aqui também seria 60, mas agora está dividido pela metade, porque era uma altura. Então, ali é 30. Como eu sei que essa medida aqui é igual a essa medida aqui, seja ela uma ou qualquer outra coisa que fosse, por ter medidas iguais, eu sei que esse triângulo aqui é um triângulo isósceles. Então, quer dizer que se ali é 30, então aqui vai ter que ser 30. E pela soma dos ângulos internos nesse triângulo aqui, que é o que eu estou olhando, eu sei que se aqui é 30, para fechar 180, que é a soma dos ângulos internos, então aqui vai ter que ser 120. Como este ângulo aqui é 120, quer dizer que esse vai ter que ser 60. Então, eu tenho um triângulo aqui embaixo, vou fazer ele de outra cor.
aqui em verde, que tem lado igual ao outro lado e um ângulo de 60 entre eles. Ou seja, ele era no mínimo isósceles, porque ele tinha dois lados iguais, mas porque ele tem os lados iguais e um ângulo de 60 graus, aqui vai ter que ser 60 também. Ele vai ser um triângulo equilátero. E aí, essa informação é importante porque, como eu já sabia que esses lados eram 1, então quer dizer que esse lado aqui também vai ser 1. Então, agora, tirando daqui o triângulo que eu estava olhando, que era esse aqui, eu sei que ele tem um ângulo de 90, que agora eu consigo visualizar, inclusive, depois que eu fiz essa construção de outros triângulos. Então, eu realmente não precisava saber daquela propriedade que eu falei no início, mas ele é, sim, um triângulo, que é um triângulo retângulo, aonde tem o AN, que é o que eu quero descobrir. Eu tenho essa medida aqui, que era o diâmetro, que coincide com a altura, que a gente calculou, que deu 2. E tenho essa medida aqui, que é 1, que eu cheguei ali embaixo por causa da construção desse triângulo em verde, do triângulo equilátero. Então, agora, por ser um triângulo retângulo, eu posso dizer que AN ao quadrado, cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado é igual à hipotenusa ao quadrado por Pitágoras. Ou seja, a n ao quadrado mais 1 é igual a 4. Então, a n ao quadrado é 4 menos 1. Então, a n ao quadrado vai ser 3. Ou seja, a n vai ser a raiz positiva de 3, porque aqui eu não teria como ter uma medida negativa. E com isso eu concluo, então, que a resposta é letra B. Essa é uma das formas de analisar este exercício, tá? Como é que seria outra forma? Eu não utilizar nada dessas relações pitagóricas aqui, mas olhar, por exemplo, que se eu pego o AN e junto ele com esse pedacinho aqui, que é o BN, eu conseguiria ter o lado total do triângulo, que eu sei quanto é que vale. Vale 4 raiz de 3 sobre 3. Então, vamos para uma outra resolução, tá? Vou fazer ela aqui do ladinho. Eu poderia fazer isso agora de uma outra forma, sem ir por Pitágoras, olhando, então, este triângulo aqui embaixo. Vou tirar ele daqui, deixa eu pegar uma outra cor. Esse amarelinho. Então, neste triângulo que eu tenho ali embaixo, eu tenho 90 graus, eu tenho 60, eu tenho BN, e aí, aqui que entra a questão. Se eu já sabia que isso aqui era 1, então nem precisaria ir por esse caminho, né? Então, eu vou olhar para o BN. O que é o BM? O BM, ele seria metade do lado, porque é um triângulo equilátero que eu construí a altura. Então, quer dizer que aquele segmento BM, ele vai ser 4 raiz de 3 sobre 3, que é o lado, só que dividido por 2. Dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por 1/2. Então, eu posso simplificar aqui e vou ficar com 2 raiz de 3 sobre 3. Então, quer dizer que aqui eu tenho 2 raiz de 3 sobre 3. O que eu posso fazer nesse cara? Eu estou vendo que tem ângulo de 60 graus, ele é um triângulo retângulo, então eu posso fazer uma relação trigonométrica. Então, em relação a esses 60 graus, eu sei que o 2 raiz de 3 sobre 3, ele é hipotenusa, por ser oposto ao de 90, mas o BN, que é o que eu quero descobrir, é o cateto adjacente, porque ele está grudadinho. Então, eu tenho aqui cateto adjacente e aqui hipotenusa. E aí eu vou pensar das relações trigonométricas que eu tenho lá, que é o soca-toa, qual relação que utiliza cateto adjacente e hipotenusa? Então, é o cosseno. Então, eu vou ter que o cosseno de 60 é cateto adjacente, que é BN, pela hipotenusa, que é 2 raiz de 3 sobre 3. Só que cosseno de 60 é valor de tabela, isso aqui vai dar 1/2, é igual a BN sobre 2 raiz de 3 sobre 3. Então, eu posso pegar esse 2 raiz de 3 sobre 3 e passar multiplicando lá para o outro lado. Vou ficar com 1/2 vezes 2 raiz de 3 sobre 3, igual a BN. Dá para simplificar esse 2 com esse 2. Chego, então, que BN é igual a raiz de 3 sobre 3. Como eu já sei que o lado total, tudo isso aqui, é 4 raiz de 3 sobre 3, então, para chegar no AN, eu posso fazer o total, que é 4 raiz de 3 sobre 3,
menos o BN, que é raiz de 3 sobre 3. Quando eu faço isso aqui, eu vou chegar que ele dá 4 menos 3, que dá 4 menos 1, que dá 3 raiz de 3 sobre 3, que vai dar raiz de 3. Aqui, né, é 4 menos 1, porque eu tenho raiz de 3 sobre 3 nesse termo, raiz de 3 sobre 3 nesse termo, e aqui eu tinha 4 desses menos 1 desses. Por isso que eu fiquei com 3 raiz de 3. E chego, então, que o meu AN, que era o que eu estava procurando, vai ser raiz de 3, como a gente viu na primeira resolução. E como eu sempre acho interessante a gente olhar outras resoluções, vou para uma outra ainda, tá? Que seria eu nem olhar esse triângulo que eu tinha marcado aqui embaixo, mas sim olhar somente esse aqui que eu marquei em azul, que foi o primeiro que eu marquei, que não consistiria em olhar nada sobre triângulo retângulo, nada disso. Mas sim perceber que se eu marco o centro desse círculo, da circunferência, eu tenho essa medida aqui, que é 1 por ser o raio, tenho essa outra medida aqui, que também é 1 por ser raio, e tenho o AN, que é a maior coisa que eu quero descobrir, num triângulo com um ângulo de 120. Então, posso ir por lei dos cossenos. A lei dos cossenos me diz que a quadrado é igual a b quadrado mais c quadrado menos 2 vezes b vezes c vezes o cosseno de 120, né? Então, estou olhando naquele... Vou botar assim, cosseno de θ. Quem que é θ? O θ é o ângulo que está oposto ali a este A, tá? Não precisa necessariamente o A ser a incógnita. No caso desse triângulo, ele é. Então, na verdade, como é que vai ficar isso aplicado nesse triângulo azul? Eu vou ficar com AN ao quadrado é igual B, que é um dos lados aqui, pode ser esse, que é 1, o C, que é 1, menos 2 vezes 1 vezes 1, vezes cosseno de 120. Tá, agora eu preciso pensar o que é cosseno de 120, minha gente. Cosseno de 120, se a gente for olhar lá no círculo trigonométrico, na trigonometria, o 120 ele está aqui no segundo quadrante, então eu tenho que ver de quem que ele é correspondente. Como falta 60 graus para ele chegar até o 180, quer dizer que o cosseno de 120 ele vai ter o mesmo valor absoluto do cosseno de 60. Então, cosseno de 120 é igual a cosseno de 60, só que, como ele está no segundo quadrante, o cosseno é negativo. Então, vai ser menos cosseno de 60. Então, quer dizer que ele vai ser menos cosseno de 60, que é 1 meio. Então, eu vou ficar com menos 1 meio aqui nesse pedacinho. Logo, vamos ficar que AN ao quadrado é igual a 1 mais 1 menos 2 vezes isso aqui. Vai dar para simplificar. Então, AN ao quadrado é igual a 1 mais 1. Menos com menos fica mais 1. Então, AN ao quadrado é igual a 3. Quer dizer que o AN vai ser raiz positiva de 3, que era a mesma coisa que a gente tinha chegado antes. Tá? Então, essas foram as formas que eu pensei, usando só Pitágoras, usando relação trigonométrica, ou então usando a lei dos cossenos, também é uma relação trigonométrica, mas daí não no triângulo retângulo. Se você pensou alguma outra, me conta aí nos comentários.